E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. E aqui eu te dou dicas de decoração de festas, decoração de casamento, decoração de casa, decoração de qualquer tipo de ambiente que você queira fazer. Ó, tá vendo a diferença? Se seus arranjos estão assim, ó, enfiadinho dentro do vaso, apertadinho, meio esquisito, esse vídeo é a solução, ó. Vou te ensinar com essas mesmas flores transformar seu arranjo que fica atolado no vaso nessa belezura aqui, ó, cheia de charme. Vamos nós, vou te ensinar todos os truques, vou te dar todas as dicas para você transformar os seus arranjos permanentes, seus arranjos artificiais em arranjos que chamem a atenção na sua festa, no seu evento, na sua casa, no seu escritório, aonde você quiser, porque eu tenho dito, flores é bem-vinda em qualquer lugar. Vamos embora? Estou aqui, ó, com o meu arranjo, a basezinha de argila, ó, e a primeira coisa que eu vou fazer é destruir ele aqui, ó. Então, ó, vou martelar aqui, quebrando a argila. E aí, ó, vou fazer aqui a separação de tudo que eu tenho entre grupos de flores. Tá vendo? Folhagem, as rosas. Vou separar aqui, ó, espécie por espécie, para depois dar uma limpada, para poder a gente fazer a remontagem dele usando a base. Então, eu já expliquei para vocês em outros vídeos que esse é um processo normal que a gente faz aqui na loja, de pelo menos uma vez por ano a gente faz a remontagem dos arranjos, né? Dos arranjos permanentes. E aí, esse é um grupo, os amarelos, é um grupo que a gente ainda utilizava argila. Você sabe que agora a gente utiliza aquela base de madeira que a gente desenvolveu e que melhorou muito a qualidade visual dos nossos arranjos permanentes. E aí agora a gente vai fazer isso com esse grupo amarelo. Vocês vão ver a diferença que ele vai ficar. A gente usando a base para ele aqui sem a base. É bom porque a gente consegue ter as fotos do antes e do depois para vocês verem como muda. Aqui, ó, nesse arranjo eu tenho botões de rosa. Tenho botões de rosa, tenho lírio, tenho uma mini margaridazinha, ó, que é essa. Tenho uma florzinha de laranjeira. E tenho uma orquídeazinha, ó, chuva de ouro. Então é uma misturazinha bem legal de tons. Eu gosto muito de trabalhar tons. Quanto mais essa mistura de tons, eu acho que fica mais bonito no visual final do arranjo. Esse arranjo é bem antigo aqui na loja. Tem essa chuva de ouro, eu acho que a gente tem ela já há mais de 10 anos. Pode acreditar. Então, ó, vou continuar aqui, ó. Tem uma florzinha solta aqui, depois a gente vai dar um reforço de cola, como a gente faz nos outros. Vou deixar para você aqui todos os links dos outros vídeos que a gente tem de montagem de arranjo permanente para você assistir e ficar por dentro de todos os detalhes. Então, ó, finalizando já aqui a minha separação, para a gente vir fazer um processo de restauração aqui, ó. Tudo que é florzinha solta, a gente vai encontrar o destino delas e vai usar a cola para colar e deixar ela fixa no arranjo, para que a gente não perca. Você vê, esse processo de colagem que a gente faz é um processo que funciona muito, tem funcionado bastante nos nossos arranjos aqui. Então fica ligado aí no vídeo. Qualquer dúvida você já sabe, comenta, deixa seu comentário, deixa aí sua dica. Se você usa outra dica, a gente aprender coisas novas aqui na troca de experiência. Então, ó, tá aqui as minhas flores separadinhas por grupos. Agora eu vou dar uma colada aqui, uma revisão na colagem. Tá quase todas coladas já.
Tem umas ou outras que precisa de um pontinho de cola, a gente usa cola quente mesmo. Tudo certinho por aqui, ó, separei por grupos. E agora eu vou fazer como eu falei pra vocês, eu vou fazer a colagem de umas florzinhas que caíram aqui, ó. Eu já disse em outros vídeos, se você maratonar aí você vai ver eu ensinando esse processo. E o que é que a gente faz? Em todas as nossas flores, de todos os nossos arranjos, a gente dá um pontinho de cola, colando tudo. Isso tem feito uma diferença grande. A gente percebeu que depois que a gente fez essa colagem, os arranjos permanentes, eles têm tido uma durabilidade muito melhor. A gente perdia muitas flores. Vocês sabem que a gente trabalha com locação e esses arranjos vão e voltam para muitas festas. E acabava que caía uma flor. A gente sabe que flor permanente é um encaixe, né? Ela não é presa totalmente. E os arranjos acabavam ficando com buracos, flores se perdiam. E aí a gente começou a colar com pontinho de cola quente mesmo. E a gente cola todas as flores. Gente, é todas as flores mesmo. A gente passa boa parte do tempo fazendo esse processo de colagem. Mas a gente viu e percebeu que isso tem feito uma diferença danada nos nossos arranjos. Então, ó, qualquer florzinha que caia, a gente acha o lugarzinho dela no arranjo e com um pontinho de cola quente a gente vai e dá. Tem uns vídeos que eu ensino a você a fazer isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir depois e ver como é que a gente faz esse processo de colagem bem direitinho. Mas a gente cola tudo. Todas as flores que caem, a gente recupera ela. E quando a gente vai fazer esse processo de remontagem dos arranjos, a gente bota tudo no lugar e reforça na cola. Agora o que é que eu vou fazer? Ó? Vou prolongar todas as hastes das flores, deixando do mesmo tamanho. Como a gente vai fazer um arranjozinho que é uma meia bola, então o primeiro truque é a gente ter todas as hastes de todas as flores bem próximo do mesmo tamanho. Vou mostrar para vocês. Olha a diferença dessa flor para essa flor aqui, ó. Ó a diferença, ó. Ela tá quase 3 dedos maior. Então, ó, a mesma coisa vem nessa aqui, ó. Se eu comparar essa aqui com essa amarela, ó, ela já tá igualzinha. Então, para que o arranjo fique redondinho, o primeiro truque que você precisa saber é que eu preciso ter as hastes desse mesmo tamanho. O que é que eu faço? Vou precisar de um durex. Eu uso esse durex largo, mas você pode usar o durex normal do fininho, não tem problema nenhum. Uso uma fitinha floral tape, que é aquela fitinha verde de floricultura. E vou usar um pedacinho de palito. Eu uso esse palito de gaiola, que é um palito hoje, não é aquele palito de antigamente, que era molinho, quebrava com qualquer facilidade. Hoje as gaiolas de passarinho têm vindo com esse palito de fibra de carbono. Ele é um palito grande, bem resistente, e eu utilizo ele muito para fazer esse prolongamento. Mas você pode pegar um arame mesmo da flor, um arame normal, um palitinho de churrasco. Aí você pode usar o que você tiver. E o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui, ó, botar o palitinho aqui, ó, prolongando aqui a minha flor. Com um pedacinho do durex, eu vou e faço a emenda aqui, ó. Antes eu fazia só com durex, só que aí minha cidade é muito quente. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Aqui é verão o ano inteiro. Com o calor, acabava que o durex soltava. Então, agora eu dou esse acabamentozinho aqui, ó, com a fitinha floral. E é bom porque fica verdinho, fica mais imperceptível ainda. E aqui, ó, eu tenho a minha flor prolongada. Olha a diferença que ficou, ó, do tamanho. E agora eu tenho ela aqui, ó, bem próximo do tamanho dessa outra amarela. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz esse processo de prolongamento. Peguei aqui, ó, a minha flor. Peguei um pedacinho de palito, tá vendo? O tamanho do palitinho varia de acordo com o tamanho que eu quero deixar a minha flor. Peguei aqui, ó, uma perninha do durex. E aqui eu enrolo, ó, juntinho, um palito no outro. Então, ó, prolonguei aqui, tá vendo? O palito. E agora eu venho com a minha fitinha floral e dou o acabamento unindo aqui, ó, e deixando quase que imperceptível esse prolongamento que eu fiz. Então, ó, tá ele aqui, ó, prolongado. Agora eu tenho a minha flor, ó, quase que do mesmo tamanho dessa outra. Fiz isso, ó,
em algumas, mas nessas aqui, ó, eu precisei fazer quase que em todas as flores, tá vendo, ó? Estão todas com palitinho prolongado. Então esse é o primeiro truque. Esse é o nosso primeiro truque, igualar todas as hastes de todas as nossas flores. E agora eu venho para a questão da montagem. Vou trabalhar com o auxíliozinho de um alicate de corte, que é para eu tirar algum possível galinho que ficar maior um do que o outro, certo? O segundo truque é a nossa base. A gente não monta mais arranjos como eu mostrei para vocês no início, fazendo assim, ó, na própria argila. A gente não faz isso mais. A gente utiliza a nossa base que a gente desenvolveu e a gente tem utilizado e montado todos os nossos arranjos permanentes em cima dessa base. É essa base que faz com que o arranjo fique frondoso em cima do vaso. Então, ó, eu estou usando aqui a lata só para dar uma alturazinha. Eu sempre uso essa lata quando eu vou montar, mas a gente aboliu esse tipo de montagem aqui, ó. Como eu expliquei para vocês no início, a argila pesa e como é arame, acaba que o arame vai danificando e até no transporte, no pegar de mau jeito, acaba que danifica a estrutura do arranjo, faz com que ele fique aquela coisa acanhadinha cada vez mais dentro do vaso. Então essa base acaba que ela ajuda a gente a fazer com que o arranjo fique sempre frondoso acima do vaso, além de facilitar muito o nosso transporte e a nossa armazenagem no nosso depósito ou na nossa loja. Então eu vou usar isso. Tem um vídeo exclusivo que eu ensinei passo a passo para você montar essa base. Eu vou deixar ele aqui no card, aqui em cima, para você assistir depois e ver como foi que a gente fez o processo dessa base, como é que a gente encapou aqui a argila, ó, com papelzinho filme, os truques aqui por baixo, ó. Então tem todas as dicas para você aprender a fazer essa base depois aqui no card para você assistir, certo? Vocês sabem que eu sempre gosto de iniciar a montagem dos meus arranjos pela folhagem. Tem gente que nem usa, tem gente que gosta de usar folhagem para fazer o acabamento final. Eu costumo usar a folhagem no início do arranjo para dar aqui a minha base. Então, ó, vocês vão perceber que eu vou colocar uma camadinha da folhagem, ela um pouquinho assim para baixo, tá vendo, ó? Aqui na parte de baixo da minha base. Isso vai ajudar com que eu já esconda um pouco aqui a base nesse processo de montagem do arranjo. E ó, preste atenção que eu estou usando a parte de baixo da minha argila. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Flores na parte de baixo, eu vou usar a parte de baixo. Flores na mediana, eu vou usar aqui a metade da minha argila. E aqui para cima eu vou utilizar aqui a parte de cima da argila. Então, esse processo organizado, a gente aproveita melhor os espaços. Então, ó, eu fiz uma camada aqui, ó, já escondi aqui a minha base, tá vendo? Você já vê ela ficando imperceptível no arranjo. E aí eu vou crescendo com a folhagem. Nessa folhagem aqui do meio, eu vou intercalar aqui, ó, entre uma e outra. Eu vou botar um galhinho. Vou aproveitar aqui essa folhinha aqui que quebrou e vou espetar ela aqui pelo meio. E aí, ó, eu venho espetando e fazendo circular. Como esse arranjo é um arranjo que a gente chama circular, é um arranjo meia bola, que ele vai ser visto de todos os lados, eu vou me preocupar de distribuir bem minha folhagem para todos os lados. E aqui em cima, ó, vou colocando flores. Então eu tenho, ó, folhagem aqui para cima, uma carreirinha de folhagem aqui no meio e uma carreirinha de folhagem aqui na minha base. E aí eu vou agora começar a distribuir o meu grupo de flores. Eu tenho aqui tudo separadinho, então eu tenho ideia mais ou menos da quantidade que eu tenho de cada uma. Então, como essas rosas são as rosas mais abertas de um outro tom e eu tenho apenas 5, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, ó, uma aqui no meio, que vai dar a altura do meu arranjo, e vou distribuir essas 4 aqui, ó, na linha mediana. Vou fazer meio que uma cruz aqui, ó, com elas bem aqui no meio do meu arranjo, tá vendo? A vantagem da argila é que a gente pode espetar e retirar sem problema nenhum, coisa que a gente não consegue fazer com a espuma floral. Então eu fiz, ó, 2 na frente, eu tenho aqui, ó, 5 bem distribuídas, tá vendo? E aí agora eu vou usar os meus lírios.
E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o lírio mais nessa parte aqui, ó, de cima do arranjo. Vou me preocupar de virar ele sempre para fora. E vou fazer uma carreirinha aqui de lírio nessa parte aqui de cima do arranjo. Então tenho 5 lírios, vou distribuir eles aqui nessa parte de fora, mais essa parte aqui de cima do arranjo. Então, ó, meus lírios aqui distribuídos. Deixa eu reposicionar esse aqui. Tenho aqui um galhinho, ó, mas sem nenhuma flor. Eu vou espetar ela aqui pra cima, só para ela dar volume de folhagem aqui na minha parte de cima do arranjo. Agora eu venho com a quantidade de flores maior, que é esses botões amarelos aqui. Deixar minhas flores de encaixe aqui. Então, ó, essa é a quantidade que eu tenho a mais. Esse é um arranjo que a gente tá remodelando, certo, gente? Então, eu não sei nem questão de quantidade. Como eu só tenho mais, eu vou fazer uma carreira dela aqui, ó, um pouquinho espaçado no final. Ela tá meio bem que encostadinha aqui na base. É o que vai fazer com que a minha base agora fique totalmente imperceptível quando eu colocar esse grupo de flores aqui no final. Então, ó, vou me preocupando de seguir aqui a bolinha e eu ter o mesmo distanciamento de um lado para o outro. O truque de você fazer arranjo que a gente chama meia bola, esse arranjo meio que é circular, o primeiro truque é você ter todas as hastes do mesmo tamanho. Isso facilita muito. Então, mesmo que você precise de um tempinho a mais, faz isso, vai fazendo o prolongamento das hastes, que isso ajuda muito o efeito final do arranjo. E aí aqui eu vou, ó, na minha linha mediana, aqui eu já vou colocando entre uma rosa e outra os meus botões. Como a argila vai ficando com arame, então às vezes a gente já topa em um outro arame, mas não tem problema. É só a gente retirar e colocar novamente que a gente acha um lugarzinho aqui para espetar. Então, ó, terminei um grupo, agora eu vou pro grupo dos botões de rosa. Eu vou dar uma paradinha aqui, ó, como eu falei para vocês, em uns arames que ficou passando um pouquinho. Preste atenção nisso também. Se ele ficar maior do que os outros, é só dar uma paradinha. E agora eu venho, ó, distribuindo e procurando os buraquinhos que vão ficando entre uma flor e outra. Se eu tenho as hastes do mesmo tamanho, eu já tenho meio caminho andado de que ele vai ficar proporcionalmente igual em todos os lados. Por quê? Porque as hastes já estão de tamanhos iguais. Então isso facilita muito a montagem. E aí, ó, distribuir. Agora eu vou vir com as minhas flores de encaixe, que são essas, geralmente essas miudinhas que a gente usa. Então, ó, vou espalhando proporcional em todos os lados. Nessa aqui eu tenho 6, ó. Então botei 3 mais a parte de cima e vou botar 3 aqui mais nessa altura mediana. Para baixo eu já tenho aí um circularzinho dos botões, não precisa mais. E agora eu venho com essa outra e aí eu vou procurando exatamente os buraquinhos que vai ficando no meu arranjo. Então, ó, vai girando. E vai, ó, espetando essa flor de preenchimento. Eu sempre trabalho, quando eu vou montar os arranjos, com variados grupos de flores. Eu gosto muito dessa coisinha misturada. E aqui, ó, para finalizar, eu tenho aqui, ó, uma chuva de ouro, que é essa imitação da orquídea chuva de ouro, que é amarelinha. E aí eu vou fazer, ó, o meu acabamento final agora do meu arranjo. E aí, ó, percebe que como a base ela me dá essa valorizada no arranjo, é as mesmas flores que eu tenho no outro arranjo. Eu apenas usei a base e ela deu uma levantada no arranjo. Eu tenho um arranjo muito mais frondoso, muito mais valorizado do que
quando eu tinha feito ele apenas na argila. Então faz isso que você vai ver a diferença e melhor. Seus clientes vão sentir a diferença no visual dos seus arranjos. Isso ajudou muito a gente aqui. E ó, para a etapa final agora, eu vou fazer os pequenos ajustes de uma florzinha ou outra que ficou ou mais enterrada ou mais para fora do arranjo. Eu vou aqui ajustando, ó. E vou deixando elas numa mesma altura, como a gente fala. Isso faz com que o processo da bolinha ele vá ficando bem redondinho. Como é a argila, eu consigo fazer esse processo tranquilo. Aqui, ó, eu tô usando uma argila que tá mole, então ela tá envolta no papelzinho filme. Eu mostro isso quando eu vou preparar a base. E aí o que é que eu faço? Esse arranjo ele fica meio que na loja por mais de uma semana, cerca de entre 8 e 10 dias, esperando com que a argila endureça. A gente nunca loca ele antes disso, por quê? Porque se locar, então dependendo de como a pessoa ou transporte ou pegue nele, acaba que como a argila tá mole, possa correr o risco de tirar as flores do lugar. Então a gente deixa ele meio que aqui de molho na loja, guardadinho, até a argila tá totalmente seca e a gente locar o nosso arranjo. Mas aqui tá meu arranjo, ó. Olha só que diferença. Vou pegar aqui o vaso e vou botar os dois para vocês verem como ele fica diferente. Ó, vou mostrar aqui vocês primeiro sem o vaso. Olha só como ele deu uma melhorada no visual. Olha, ele tanto cresceu de tamanho, como aqui embaixo, ó, tá vendo como o arame e a argila ele vai danificando. Então acaba que você tem esse buraco aqui, ó. Na base não, você consegue ter ele todo, aqui o pezinho dele feitinho, sem problema nenhum. Vou botar agora no vaso para vocês verem. Ó, temos aqui, ó, um vaso de latão, ó, ele na argila. E agora ele na nossa base, ó. Olha só a diferença. A mesma quantidade de flores, o mesmo vaso, o mesmo arranjo, mas olha a diferença do visual. Incrível, né? Esse foi nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho da notificação, a gente tá com aulas incríveis vindo por aí. Tem bastante coisa já postada, então maratona nossos vídeos. Deixa seu joinha. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de decoração, gosta de festa, gosta desse mundo maravilhoso que é o mundo das festas. E eu te espero no próximo vídeo, tá joia? Um grande abraço, tchau pessoal!